Igreja, paz. Bora, né? Mais um dia de estudo. Hoje eu queria deixar o versículo que está em Eclesiastes 7:29. Que diz assim: Eis que somente achei isto, que Deus fez dos homens corretos, porém foram eles que buscaram muitos desejos ruins. Eclesiastes 7:29. Esse livro foi escrito por Salomão, né? Salomão foi um homem muito sábio na Bíblia e ele estava refletindo sobre muitas coisas na vida, né? Que o homem passa, as coisas que ele estava passando, né? Como era a vida, como era o mundo. E ele chegou nessa conclusão, né? Que Deus fez o homem reto, né? Mas é o homem que complicou tudo, né? Com seus desejos ruins. Então, hoje eu queria deixar esse versículo para a gente refletir, né? Deus não fez o homem, né? Para passar por coisas ruins. Nós somos criados com o propósito de adorar o Senhor, de ter uma vida em excelência, uma vida abençoada. Mas nós, né? Como naquela época e como hoje, nós complicamos tudo, né? Deus já estava permitiu na sua palavra estar esse versículo escrito por Salomão para a gente refletir nisso. Como que a gente complica tudo, né? Muitas vezes a gente joga tudo nas costas de Deus, né? Como se ele fosse culpado por tudo que a gente passa. Sendo que não é, né? Não é. A gente pode perceber, se a gente parar para pensar e refletir direito na nossa vida, nós vamos verificar, nós vamos ver que nós dificultamos as coisas, né? Nós dificultamos nossa vida. Deus escreveu sua palavra para ser um livro baseado na vida, pra gente obedecer, pra gente andar segundo o que tá ali. O que ele colocou ali não é pro nosso próprio benefício, não é pro próprio benefício dele, é pro nosso, né? É pro nosso benefício. Quando a gente resolve obedecer, a gente gera bênção para nós mesmos através do que ele fala. Ele fala pra gente deixar a mentira, falar a verdade, a gente afastar de intrigas, contenda. Isso tudo acaba abençoando nós mesmos, não é ele, entendeu? Então, assim, e muitas das vezes na nossa vida a gente tem essa tendência a dificultar as coisas. E depois a gente joga a culpa em Deus, né? A gente fala que é ele que não ama, é ele que não cuida, sendo que nós mesmos não tivemos uma atitude certa. Como que a gente dificulta, né, as coisas, usando assim exemplo diário, exemplo da nossa vida? A gente dificulta as coisas quando a gente não resolve obedecer, quando a gente não busca a Deus em primeiro lugar, quando a gente dá lugar pro diabo, quando a gente desobedece a palavra de Deus, a gente sai fora dela. Isso tudo, a gente está plantando coisas que a gente vai colher, entendeu? E quando a gente não vigia, quando a gente não dá a voz ao Espírito Santo, tem muitos pontos na nossa vida que a gente não faz como deveria ser. E quando a gente colhe esses frutos do que a gente plantou, a gente acha ruim, né? O ser humano é assim. E Salomão observou isso, né? Na vida dele, no mundo. Salomão percebeu que Deus fez o homem, né, reto. Mas é o homem que complicou tudo com suas atitudes, com a maldade, por ter sido corrompido pelo pecado. Então, o que eu queria deixar aí é para você refletir, né? Se Deus te fez para ser bom, para ter uma vida abençoada, o que você, né, na sua responsabilidade, porque você também tem responsabilidade na sua vida, das suas escolhas, do que você tem tomado atitude, do que você tem feito, né, com a sua vida. Você tem essa autoridade do livre-arbítrio, né? Deus te deu essa autoridade da sua própria vida. E o que você tem feito com ela, né? O que você tem feito com a sua vida? Você tem buscado a Deus em primeiro lugar, como diz a palavra. O que você tem feito para você colher os benefícios das suas escolhas? Então, pensa nisso, né? Deus não te fez para sofrer, Deus não te fez para viver uma vida amaldiçoada, uma vida travada. Deus te fez para vencer, para viver o melhor nessa terra. Deus não te fez para isso. E o que você, né, pode fazer para mudar isso, né? Tomar seu posicionamento na sua vida para ser uma pessoa diferente. O que você tem feito de acordo com a palavra de Deus, né? O que Deus tem te falado e você não tem dado ouvido. Então muda isso, né? Hoje é dia de você pensar nisso, mudar suas atitudes,
Que só assim você vai poder contemplar a maravilha e a glória de Deus na sua vida. Não existe outro caminho. Se você achar que você consegue viver numa vida em desobediência a Deus, uma vida do jeito que você quiser e achar que vai colher bênçãos, é engano, é ilusão. Então, pensa no que Deus te fez para ser e o que você tem sido, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, que Ele alcance aí sua família, né? E que os propósitos dele se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo estudo, se Deus quiser.